Um bom dia cordial a cada um e a cada uma que nos assiste neste culto. Culto que celebra o 14º domingo após Pentecostes. Quero saudar a cada um e a cada uma que nos assiste neste momento, nos acompanha neste momento, com o lema dessa semana que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, onde a palavra de Deus nos diz: porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Temos aqui 3 palavrinhas só, fundamentais, para a nossa reflexão neste culto. E eu destaco essas 3 palavrinhas. Comecemos pela última que vem, a palavra coragem. Coragem a qual, no nosso tempo atual, se faz mais do que necessária. Num tempo onde nós encaramos aí tantas ideologias, tantas ideias, temos embate com tantas situações, ideologias ou ideias que muitas vezes contradizem, vão de encontro ao Evangelho, de encontro com aquilo que muitos de nós, crescemos ouvindo, aprendendo, e que nós temos como lema de vida. Coragem essa que é necessária para que nós defendamos aquilo que nós cremos, aquilo que nós temos no nosso coração, para que nós defendamos o Evangelho não como forma de combater, como forma de destruir o outro, mas sim defender aquilo que nós temos, aquilo que nós temos estima, aquilo que nós consideramos mais importante para a nossa vida. A coragem é fundamental para que nós não deixemos essas ideologias, essas ideias nos oprimirem, nos fechar e muitas vezes deixar com que nós aceitemos elas em detrimento ao Evangelho, abandonando tudo aquilo que nós cremos, que nós aprendemos ao longo de nossas vidas. Segunda palavrinha, paciência. Paciência a qual é muito necessária, até mesmo dando equilíbrio a essa coragem, para que uma paciência que faz com que nós tenhamos sensibilidade com as pessoas que compartilham essas ideias, que defendem essas ideologias. Pois uma coisa é a ideologia estar errada, uma coisa é o pecado e a outra é o pecador. A palavra nos ensina, sim, a ir contra o pecado, a lutar contra o pecado e morrer para o pecado, para viver para Cristo. Mas nunca lutar contra o próximo. Nunca lutar contra aquele que defende as ideias. A palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados e potestades. Contra os que alimentam essas ideias e não aqueles que as propagam, que são outros seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus, assim como nós. E que mesmo não crendo em Jesus Cristo, Cristo morreu também por eles. Principalmente por eles. Nós que estamos dentro do Evangelho, caminhando no Evangelho, maravilhoso. Mas Jesus se alegra muito mais. Deus se alegra muito mais quando nós usamos dessa coragem, dessa paciência, para não destruir o próximo que não concorda com a gente, mas ir ao encontro dele. E aí vem a terceira palavra, a palavra esperança. É dessa esperança que nós temos, que abastece a nossa coragem e que nutre a nossa paciência. E essa coragem, essa paciência também ajudam a nos manter firmes nessa esperança. Há essa via de mão dupla que acontece nessas 3 palavras que se interrelacionam entre si. Esperança no quê? Esperança em quem? Para nós que conhecemos é óbvio, mas como dizem por aí, o óbvio tem de ser dito. E a base da nossa esperança, nós com certeza encontramos aqui ao meu lado. Essa cruz vazia, que hoje está vazia, mas que em algum momento na nossa história, na história da humanidade, esteve ocupada.
ocupada por aquele que é o nosso Senhor e nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o qual nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, para que nós pudéssemos ter paciência, coragem de defender o Evangelho, de continuar aquilo que Jesus Cristo instituiu, que é a esperança da salvação, continuarmos proclamando isso para aqueles que não conhecem. Essa é a nossa esperança, de que nós somos salvos e essa salvação se concluirá no fim dos tempos. Apenas chegará ao 100% no fim dos tempos. É dessa esperança que nós cremos, que nós nos alegramos. É nessa esperança que nós temos a coragem de prosseguir na vida de fé, de ter ânimo e paciência para lidar com tantas oposições que surgem à nossa volta. E é nessa esperança que nós sempre podemos nos apoiar no momento em que nós achamos que tudo vai esmorecer, que nós vamos, digamos, perder essa batalha. É nessa esperança que nós temos a alegria, que nós temos a convicção de saber que nós seremos salvos, que a salvação é uma questão de tempo. Salvação é essa que nós não temos crédito, que nós não temos como acessar por nós mesmos. Talvez isso seja um motivo de desespero, mas para nós é um motivo sim de alegria. A gente não precisa se esforçar e nem, digamos, lutar por ela, pois na cruz alguém já lutou por ela. Essa luta já foi vencida. Esse embate já está consumado. No nome de Cristo Jesus. Convido a cada um e a cada uma para termos um momento de oração. Pai querido, Pai amado, obrigado por essa palavra a qual nutre a nossa esperança, nossa paciência e nossa coragem. Obrigado por essa palavra que, por meio de Jesus Cristo, nós temos a alegria de ter essa esperança. Obrigado por essa palavra, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo que Cristo fez por nós, o qual nós jamais conseguiremos pagar. Mas mesmo que nós não consigamos pagar, o Senhor nos oferta de graça, por meio da Tua palavra, por meio do ouvir da Tua palavra que nutre a nossa fé. Pai querido, nessa esperança é que nós também cremos que podemos ser perdoados de nossos pecados, pecados que cometemos. Muitas vezes nós acabamos nos deixando levar por certas ideias, por certas situações, e muito mais do que isso, por nossos próprios desígnios, por nosso próprio ser interior. Ser pecaminoso que nos faz pecar, que nos faz errar, diariamente. Mas pela Tua salvação diária também para a nossa vida, pela Sua salvação eterna, nós rogamos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, para que o Senhor nos perdoe. Que nós pecamos em palavras, em atitudes, pensamentos e também em coisas que nós deixamos de fazer, ao qual nós deveríamos fazer. Pai querido, eu peço que o Senhor esteja conosco neste culto, abençoe a palavra que será proclamada e tudo aquilo que nós vamos fazer durante o restante dessa semana, durante o decorrer da semana. Que o Senhor esteja conosco, que a Tua presença possa, por meio das Escrituras, estar nutrindo a nossa esperança, nossa paciência e nossa coragem, daqui para frente, até o fim dos tempos. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Em seguida, agora teremos um hino que será executado, e após esse hino, que vem em preparação para a Palavra de Deus, nós teremos a pregação. Só rebanho,
pastor, uma só fé em um só Salvador. É teu amor que nos une aqui, e num só Espírito adoramos a Ti, e num só Espírito adoramos a Ti. Um só rebanho, um só pastor, fruto, ó Senhor, desse teu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz. Louvado sejas, bendito Jesus. Louvado sejas, bendito Jesus. Um só rebanho, um só pastor, sim, esperamos por Ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um e cada uma de vocês. Hoje queremos meditar a respeito de um texto registrado pelo evangelista Lucas, no capítulo 15, os versos de 1 até 10, os quais eu passo a leitura agora. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu creio que esse é um dos textos muito mal interpretados na atualidade. Muito mal interpretados porque
percebo que em muitas situações, em muitos casos, nós queremos nos retratar como os perdidos. Em muitos casos, nós queremos ser aqueles que Jesus está correndo atrás. No entanto, nós é que, na verdade, estamos na posição daqueles que precisam olhar com misericórdia para aqueles que estão se perdendo. Presta atenção nisso. Todos os publicanos e pecadores estavam reunindo para ouvi-lo. Jesus se reúne em um espaço público. Tantas e tantas vezes isso acontece. E Jesus não escolhe público. Ele se reúne, às vezes, com publicanos, ou seja, cobradores de impostos, pessoas de má fama, pessoas conhecidas por sua corrupção, conhecidas por serem amigos do inimigo, pecadores, toda a categoria de pessoas conhecidas na sociedade como de má fama, de má índole. Estas pessoas estavam se reunindo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Se nós olharmos para o Evangelho de Lucas, em todo o seu contexto, no começo do Evangelho de Lucas, Jesus se reúne mais com fariseus. E à medida que o Evangelho vai transcorrendo, os fariseus vão se tornando cada vez mais críticos de Jesus e opostos a Jesus, enquanto que os que recebem a Jesus são justamente aqueles que os fariseus mais atacam. Mas por que isso? Por que essa postura? O que é que acontece aqui? Jesus tem uma mensagem muito simples. Para quem ele veio? Para quem Jesus veio? E o Evangelho de João vai dizer que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Os seus não são os publicanos, os pecadores, os seus não são os fariseus ou os saduceus. Os seus são todos aqueles que faziam parte do assim chamado povo de Deus. Todos aqueles que estavam sob a aliança de Abraão, de Moisés. Todos aqueles que podiam dizer de si mesmos: sou um judeu, sou uma judia. Todos estes eram os seus, porém os seus não o receberam. Isso não significa que devemos condenar os judeus por não terem o recebido. Essa não é a mensagem de João. Bem pelo contrário. A ideia aqui é de que aqueles a quem Deus chama e convida para fazer parte da sua festa, do seu banquete e do seu reino celestial, não reconhecem quem Jesus Cristo é. E não reconhecendo quem Cristo é, também não podem reconhecer qual é o plano de Deus para toda a humanidade. É o que se passa nessa história. Aqueles que mais conhecimento tinham da Escritura não conseguem reconhecer que Jesus Cristo vem do Pai. Aqueles que tinham mais condições de discernir a origem de Jesus, a filiação divina de Cristo, não o fazem. Aqueles que tinham todo o estudo, a capacidade para reconhecer que o reino de Deus está próximo, não o reconhecem. Quem são os que o reconhecem? Aqueles que, desesperançosos das suas próprias vidas, aqueles que, dadas as circunstâncias em que vivem, desesperam-se de si mesmos e percebem que não há outra esperança, não há outro caminho senão aquele anunciado por Cristo. Estes recebem a Jesus. Ou seja, esse texto não está em primeiro lugar falando quem é melhor ou quem é pior, quem tem a melhor moralidade ou não. Não está falando Jesus não se importa com a sua vida, Jesus não se importa com o que você faz. Esse texto está dizendo qual é a disposição destas pessoas em receber Jesus. Porque, ora, se por um lado fariseus acabam se tornando sinônimo de orgulho espiritual, da mesma forma, nestes textos,
publicanos e pecadores não são vistos da ótica da moral deles, mas da ótica do coração deles. Eles sabem que levam uma vida errada. Eles sabem que levam uma vida que desagrada a Deus, mas eles não querem mais. Essa é a postura. Essa é a postura do publicano e da pecadora, ou dos pecadores nesse texto. E é por isso que Jesus conta uma história. Para demonstrar que forma o nosso coração deve se portar diante de Deus. A primeira das parábolas relata a respeito de um pastor de ovelhas. Ele tem um rebanho, 100 ovelhas, uma se perde. Faça as contas. Isso significa 1% de perda. Pense na sua empresa, pense na sua conta bancária, pense no boleto que você tem a pagar. Lembre-se que a gente paga 2% de juro e mora quando nós perdemos o prazo do boleto. Muitas vezes a gente perde o prazo do boleto e nem dá bola, a gente simplesmente paga. Este pastor de ovelhas está dando por importância enorme para 1%. 1%. O que muitos de nós desprezaríamos, que muitos de nós diriam, é uma perda, infelizmente, não gostamos de perder, não queremos perder, mas perdas fazem parte do negócio. No entanto, este pastor não olha o seu rebanho como negócio. Deus não olha para a igreja como negócio. Deus não trata a igreja como negócio. Deus não trata o seu povo como negócio. Não existe o 1% que se perde porque perda faz parte do negócio. Para Deus, todas as pessoas são importantes. Deus ama a todos na cruz do Calvário. Em Cristo, o amor de Deus é manifestado de forma plena para todas as pessoas. Aquelas que se perdem não são o 1%. Aquelas que se perdem são aquelas que sempre já estiveram perdidas e que não reconheceram a Cristo como Senhor. Então, o que é que faz este pastor? Ele vai de encontro àquelas que já estão perdidas. Observe, Jesus está querendo ou não dizendo para os fariseus, vocês são os 99. Vocês são os que não precisam ser buscados, porque vocês já estão em casa. É como a parábola do filho perdido, que vai vir logo em seguida, a partir do verso 11. Você já está em casa. Tudo que é meu é teu. Tudo que pertence ao pai pertence ao filho mais velho. Você não precisa pedir licença, porque tudo é seu. Use, se alegre. No entanto, os fariseus não se alegram com Jesus. Não se alegram com o reino de Deus. Eles se entristecem, se ensoberbecem e se irritam porque pessoas que eles julgavam inferiores estão sendo convidadas para o banquete. E esse é um problema sério. Porque no Antigo Testamento, e o Novo vai trazer isso com uma força muito grande, a grande obra de misericórdia é a hospitalidade. Vocês foram escravos no Egito, por isso tratem os escravos, tratem os estrangeiros como se fossem da própria família. Nós lemos no Antigo Testamento. Em Hebreus nós lemos, pratiquem a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, receberam anjos. A referência é Abraão e Ló. É a história de Ló, que recebe 2 homens que são anjos. Ou seja, praticar a hospitalidade é algo fundamental. E esse texto fala disso. Este homem recebe pecadores e come com eles. No fundo, Jesus pratica a hospitalidade para com pessoas que não são dignas aos olhos dos outros. Com quem nós praticamos hospitalidade? Para quem nós abrimos a nossa casa? É muito fácil abrir a nossa casa para pessoas que nós gostamos. É muito fácil abrir o nosso lar para as pessoas do nosso convívio mais íntimo. É muito fácil nós gastarmos o nosso dinheiro, os nossos recursos e o nosso tempo com quem vai nos
pagar de volta, com uma outra visita, com outro churrasquinho. Quem vai retribuir o convite? E com aqueles que não têm nada para dar? Você está pronto para receber em sua casa aqueles que não têm como retribuir o convite? Você está pronto para abrir a sua igreja para as pessoas que não têm nada para dar? Para as pessoas que não têm nada para mostrar? Nada para retribuir? Essa é a questão de Jesus. Ele recebe os que não têm nada para dar em troca. Estas pessoas só têm pecado para entregar para Jesus. No entanto, Jesus entrega para elas tudo, porque é o que Jesus quer. No fundo, o que Jesus quer é receber de nós o nosso pecado, que a gente entregue isso nas mãos dele e que ele transforme isso em graça. Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. A ovelha perdida só pode ser você e só pode ser eu, se nós reconhecermos quem nós somos, pecadores, indignos, miseráveis, sem condições de pedir qualquer coisa para Deus e sem condições de achar que merecemos ou que podemos retribuir em algum sentido aquilo que Deus nos dá. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, por 1% que se arrepende, do que por 99 que não precisam se arrepender. E os 99, quem é que são os que não precisam se arrepender? Encontre alguém que não precisa se arrepender. Se você achar a pessoa que não precisa se arrepender, é porque ela já está tão ensoberbecida e orgulhosa espiritualmente que ela já se tornou o 1% de novo. Todos nós somos o 1% perdido. Depende de como você enxerga a si mesmo, de como você se percebe diante de Deus. Agora, Jesus gosta de radicalizar e ele vai dar uma torcida nesse texto aqui. No próximo, ao dizer que havia uma mulher e ela tinha 10 dracmas. Dracmas é uma moeda que vale o equivalente a um dia de serviço. Ela perde uma dessas moedas, agora é 10%. No entanto, é só uma moeda de um valor limitado. De um valor limitado. Ok, mas é um dia de trabalho. Vamos dizer hoje R$80, R$100? Talvez um pouco mais, um pouco menos, dependendo do que você trabalha. O que ela faz? Diligentemente procura. Acende uma lamparina, varre a sua casa, procura. Encontra a moeda. O que ela faz quando ela encontra essa moeda? Reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo. Agora, pausa. Reúne as vizinhas. Pensa você. Ok, ganho R$150 por dia, agora eu vou reunir as minhas vizinhas. Significa, eu vou fazer um bolo, vai ter chá, vai ter café, porque nós vamos nos alegrar. É isso? Eu vou receber as minhas vizinhas. Eu não vou receber as minhas vizinhas de mãos abanando. Ela reúne as suas vizinhas para se alegrar com elas, ou seja, ela gasta mais para receber as vizinhas do que o dinheiro que ela recuperou. Perceba o que Jesus está dizendo aqui, que Deus despende para nós muito mais do que aquilo que nós poderíamos sequer retribuir ou conseguir. E aí a pergunta é, nós estamos dispostos a nos enxergarmos como aqueles que não têm nada para dar e ao mesmo tempo como aqueles que são chamados a ir e fazer o mesmo? Como aqueles que estão sendo convidados a praticar esta hospitalidade e a dar-se de si mesmo em favor do outro, a oferecer-se em troca de nada, simplesmente para alegrar-se com aqueles que encontram a Cristo. Esse é o convite de Jesus. O convite de Jesus é: venha até mim, eu quero te dar motivo de alegria. E agora vamos até o próximo para que a nossa alegria transborde para com os demais. Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Todo esforço, toda dedicação, todo investimento vale a pena se nós
pudermos demonstrar amor por alguém que não se sente, não se vê amado por Deus. Todo o nosso esforço missionário da igreja, todas as reformas que você fizer no templo da sua comunidade, todas as mudanças que você enfrentar, todas as dificuldades que tiverem no caminho, todas elas valem a pena. Todo empenho na hospitalidade em casa, uma casa bem arrumada, uma mesa bem servida, dedicação sua, vale a pena se uma pessoa puder experimentar o amor de Deus e reconhecer que Cristo é Senhor. Esse é o desafio para mim, para você e para nós como igreja. Amém. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Bendito é todo aquele que ouve essa palavra e aguarda no seu coração. Após este momento, nós queremos receber a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a sua paz. Vão, sirvam ao Senhor com alegria e continuem firmes nessa palavra, nessa esperança, nessa paciência e nessa coragem. Firmes de que nós já temos a nossa salvação. Amém.